Salve, muito boa noite. Queria agradecer aqui ao padre Reginaldo Manzotti e ao pessoal do Evangelizar, é muito importante. E agora, aqui no Frente a Frente, vamos falar de política. Muito boa noite. Nós estamos agora vivendo um momento muito intenso na política, né? Um governo novo, com 45 dias, ainda não veio a público dizer exatamente o que quer, e um momento também que o Congresso está distribuindo, né, o poder. E onde há poder, há disputa. E é por isso que os partidos estão disputando comissão mista de orçamento, as comissões permanentes e as definições de lideranças em todos os partidos políticos. Você sabe que política é importante, né? Você deve discutir política, falar sobre política, porque ela define a sua vida, a escola do seu filho, a sua casa, e é assim mesmo a vida. E hoje o Frente a Frente traz um deputado muito importante aqui no processo político, o deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado, muito boa noite e obrigado por estar aqui nos estúdios da Rede Vida. Eu que agradeço o convite, boa noite a todos. Espero que nós tenhamos aqui uma conversa um tanto quanto produtiva. É uma conversa boa. E agora aqui de volta a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputado. Obrigada por ter aceito o nosso convite e boa noite para você que está aqui conosco hoje. Olha, o deputado Eduardo Bolsonaro está no terceiro mandato, ele que é do PL de São Paulo, me corrija se eu estiver errada. Tá certo. São Paulo. Ele que é do PL de São Paulo, ele é policial federal, advogado e deve ser o líder da minoria agora neste ano de 2023. Deputado, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente como é que é essa história de ser líder da minoria e, ao mesmo tempo, ser do maior partido da casa. Como é que o maior partido da casa pode ser minoria? É que essa eleição ela foi um tanto quanto atípica, né? Em que pese termos construído o maior partido da Câmara com 99 deputados federais, que é o PL, eleito governadores apoiados pelo presidente Bolsonaro em Minas, Inclusive de São Paulo. Rio, São Paulo, Santa Catarina e vários outros estados. O que define o líder da minoria é justamente o maior partido de oposição. Como o PL está na oposição ao governo Lula, sendo o maior partido de oposição, ele vai indicar o líder da minoria. Então, está tudo encaminhado, né? Falta a confirmação. Na política, eu costumo dizer que eu só acredito vendo quando sai no Diário Oficial, quando está o nome escrito lá bonitinho, mas há essa perspectiva de que eu seja o líder da minoria. E a importância é que você tenha uma estrutura para trabalhar, orientar outros deputados e alguns outros trabalhos ali de articulação dentro da Câmara dos Deputados. Então, é um papel importante e é uma liderança um tanto quanto disputada. Deputado, já houve um acerto, os senhores agora se encontraram e definiram ali pontos, né, que é uma nova situação. É um novo recorte de governo, de oposição. Os senhores já estabeleceram ali metas, já fizeram algo nesse sentido? Bem, a gente primeiro está esperando sair as presidências das comissões, mas as conversas já estão acontecendo. Eu cito como exemplo, ontem, cerca de 20 deputados, eu nunca tinha visto tantos deputados assim, de maneira uníssona, né, com o mesmo discurso, batendo nessa oportunidade na tecla das prisões arbitrárias de 8 de janeiro. Pessoas de idade, outras com câncer, outras pessoas que chegaram em Brasília no dia 8 de janeiro, foram para a frente do QG do Exército, aqui no comando, e acabaram sendo dirigidas para a delegacia, enfim, várias prisões que estão um tanto quanto arbitrárias. Então, ontem, esses cerca de 20 deputados batendo nessa mesma tecla. Isso daí é importante por quê? Porque isso daí gera pauta, gera notícia, a gente sai daquela posição que nós tradicionalmente ocupamos de posição defensiva, né, reagindo aos ataques da esquerda, para nós sermos os protagonistas e passarmos a pautar o debate. Esse é apenas um dos resultados. Para finalizar, eu cito um outro, né, que foi, essa semana também, alcançamos as 27 assinaturas mínimas para a abertura da CPMI do 8 de janeiro. CPMI é essa que na Câmara é encabeçada pelo deputado André Fernandes, do PL, o mais votado do Ceará. Então, repare que a organização ela está sendo outra, né? Agora, os atores dentro do Congresso ali em Brasília, eles estão muito mais unidos, muito mais comunicativos e, até onde eu vi nesses meus 3 mandatos, é a melhor organização que nós temos. São 2 CPIs? Na verdade, é uma CPI mista Mista, de 8 de janeiro. De deputados e senadores. Isso. Agora, deputado, é para apurar as responsabilidades pelos atos, é isso? O que essa Sim. CPI
vai trazer de novo, que a Polícia Federal já não está fazendo. Tem uma CPI aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O que essa CPI pode trazer de novo? Olha, qual é a sua suspeita? Uma vez que o PL está puxando, Uhum. acredita que tem alguma coisa a mais aí, né? Que não está sendo A analisada. Polícia Federal está dentro da estrutura do Ministério da Justiça. O Flávio Dino ele já tem se mostrado com seus discursos um tanto quanto exagerados. Aqui ele veio. Eu não acredito em imparcialidade de nada que saia do Ministério da Justiça. Então a gente precisa ter um aprofundamento das investigações. Por exemplo, por que Lula decretou o sigilo nas câmeras do Palácio do Planalto? Se foram atos antidemocráticos, uma violência, né, algo absurdo para a democracia, eles deveriam ser os principais interessados em trazer à tona todos os fatos. Então, esse tipo de situação, Denise, é o que nos obriga, né, enquanto oposição, a querer a instalação dessa CPI, para realmente apurar e não permitir que o PT traga à tona, traga aos televisores da sua casa apenas imagens que interessam a eles, como, por exemplo, o vazamento daquela imagem daquele cara lá jogando o relógio no chão com a camisa do Bolsonaro, que eu acho muito suspeito, né? Porque se você tem uma invasão, Denise, você tem várias pessoas entrando e o quebra-quebra generalizado. Outros abrindo live, outros filmando. E nessa ocasião só tinha a câmera do Palácio do Planalto, com só esse sujeito ali, livre, leve e solto, com uma camisa do Bolsonaro, e já começam a surgir, né, outras análises, inclusive levando em consideração o horário em que aquele relógio estava. Né, ele estava marcando um horário que era mais cedo. Mas o relógio a gente já sabe que ele não funciona há muito tempo. Ele estava faltando uma peça e eles não conseguiam. Era uma peça que tinha que vir da França e que aí eles preferiram deixar o relógio. Vamos trazer à tona Mas a CPI pode requisitar as imagens, né? Pode. Mas o ideal é que a gente traga à tona, porque uma CPI ela produz documentos oficiais. Ela dá a oportunidade da população conseguir acompanhar toda a investigação. Eu acho que isso daí é importante. E também para separar o joio do trigo. A gente não está querendo privilégio e limpar a barra de ninguém, não. Aqueles que sejam responsáveis por um quebra-quebra e etc., serão julgados à luz da lei. Aqueles que nem sequer passaram perto não são merecedores de punição. Pois é, deputado, eu acostumei a acompanhar aqui muitas manifestações. Eu levei muito spray de pimenta no olho. E ali foi diferente. A impressão que eu fiquei foi de que foram para quebrar. Na Câmara dos Deputados eu já presenciei, já fui junto ali acompanhando, cobrindo, né, várias manifestações parecidas, uma das que mais fortes eu me lembro, dos policiais. As portas eram quebradas, não intencionalmente, mas por empurrar, por pressão. E ali não, aconteceu algo muito estranho. O que os senhores já apuraram aí sobre essa situação? Quem eram? Na verdade, Zé Maria, as informações que a gente tem, elas não são precisas. Sendo bem sincero, porque são cenas da internet, são imagens onde cada um tem de maneira independente, faz uma análise. Então, a gente está aguardando realmente que venham esses dados oficiais. É por isso, mais uma vez, que é importante a abertura dessa CPI. Agora, de fato, a gente tem que destacar que não é do perfil das manifestações de apoiadores do presidente esse tipo de conduta. Eu vi aqui a esplanada lotada, agora, não teve não corre o risco. A gente bate no peito para dizer, tiramos a presidente Dilma na ocasião do impeachment sem quebrar uma janela. Era até comum você ver os manifestantes tirando foto com os policiais militares. Era um dia de tranquilidade para a polícia quando tinha 2, 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista. E realmente você vê algumas imagens desses atos de 8 de janeiro, inclusive de pessoas retirando outras que estavam fazendo quebra-quebra, acusando de serem infiltrados dentro daquele movimento. Pois é, mas não corre risco de ser um tiro no pé do bolsonarismo, essa CPI, uma vez que a gente tem pessoas presas ali que já foram ligadas ao presidente. Enfim, como é que fica isso? Mas, Denise, porque pode ter um misto ali, né? Mas apura isso é a responsabilidade de cada um. A gente não está querendo fugir da responsabilidade, né? Que seja apurado. Até porque é o seguinte, como é que fica o nosso discurso? A gente vai ficar igual o PT. Quando quebra-quebra é a favor da gente, é o pessoal lá de verde e amarelo, a gente vai passar a mão na cabeça. Se o quebra-quebra for o pessoal de vermelho, aí a gente vai exigir a lei. Não, a gente tem que manter o discurso da lei sendo aplicada para todos eles. Todo mundo. Inclusive, a gente Mas o que vem causa de manifestações... o PT não queria assinar. O governo não quer assinar a CPI. Não, eles não estão assinando. Alguma Eles discursam, quantidade, fazem um discurso na tribuna, a gente fala, está aqui a lista, assina. Aí o deputado desce e não assina a lista para a CPI. Pois mas será por que o governo... Geralmente o governo não gosta de CPI. Provoca mesmo um certo insegurança, né?
tem aquela história de CPI começa, a gente não sabe quando termina, mas esse é um caso específico. E principalmente para, como o senhor disse, separar exatamente o que cada um fez. Não se pode fazer uma justiça a baseadas, como dizem os juristas, né? Com certeza, Zé. Mais uma vez, a gente não quer privilégio, a gente quer é a aplicação da lei. Eu, no meu discurso, inclusive, falei, né, que se fossem pessoas que estivessem traficando drogas, traficando armas, elas provavelmente já estariam soltas, respondendo em liberdade, que é a regra do nosso processo criminal. Só que essas daí, né, tem ali, até inclusive parente de artista famoso, eu não vou falar aqui o nome, pessoas de idade que estão presas ali, e certamente, se fosse um crime comum, ou se fosse um crime violento na sociedade, muito provavelmente já estariam soltas. Eu fiquei sabendo que eles vão pegar pesado com relação ao dinheiro, viu? A cobrança de ali 20 a 30 milhões e tirar todo esse dinheiro desse pessoal. Tem que apurar ali as responsabilidades. Agora, realmente foi algo inesperado. Uma coisa é você, por exemplo, pessoas que estariam financiando, né, ajudando a manutenção do acampamento com comida e etc., em frente ao QG, numa manifestação pacífica. Difícil você conseguir ter o nexo causal e relacionar essas pessoas estavam dando dinheiro para quebrar as estruturas das praças dos três poderes. Eu não vejo nexo nisso. Né? Até porque para quebrar você não precisa de nada. Vai lá com o seu corpo mesmo, você consegue jogar tudo no chão, enfim, virar a mesa e etc. Eu acho que pode ser temerário para dar margem a uma perseguição maior ainda ao espectro dos conservadores. Isso daí a gente tem que tomar cuidado. Agora, tem que se expor e ser feita uma investigação decente, não uma investigação padrão Flávio Dino. Agora, deputado, o que se justifica um acampamento que no início era para impedir a posse do presidente Lula e tentar fazer ali uma recontagem de votos, alguma coisa nesse sentido? O objetivo não era impedir Mas a aí posse depois do ele Lula. continuou o acampamento, ou seja, Lula toma posse, tem aquela festa do dia 1º e o acampamento continua lá para quê? Olha, Denise, eu não estava no acampamento, né, mas eu entendo que são pessoas que estão revoltadas. Por quê? Porque se todo o poder emana do povo, as estruturas de Estado têm que servir ao povo e não o contrário. Não é o povo que tem que confiar cegamente no TSE. É o TSE que tem que responder perguntas simples. O pessoal estava exigindo o código-fonte. Olha que oportunidade fácil para o TSE dar o código-fonte e falar que aquilo ali era um bando de lunático. Só que não. Preferiu optar pelo quê? Por censurar, por prender, coibir, ameaçar. E aí realmente aconteceu uma escalada que ninguém gostaria. Mas, né, o que custava o TSE ter um processo transparente? E nós alertávamos ano antes, quando tentávamos colocar mais uma vez, porque o voto impresso já foi aprovado, pelo menos em outras 2 ou 3 oportunidades no Congresso, e o STF sempre declara inconstitucional. Em 2017, disse que era inconstitucional porque o argumento da PGR à época, Raquel Dodge, foi acatado, dizendo que a impressora poderia travar na hora de imprimir o voto e o mesário que viesse a ajudar o eleitor veria em quem a pessoa estava votando. Eu falo, meu Deus do céu, e se a tela do computador travar, congelar? Será que essa é uma hipótese tão absurda assim? Então não tem um argumento razoável para isso. E aí foram, né? Além disso, a questão do código-fonte, depois a eleição da maneira que foi dada, Bolsonaro teve cerca aí de 50 a 150 mil menos inserções em rádios. No começo, né, o Bolsonaro não poderia chamar o Lula de corrupto, o Lula podia chamar o Bolsonaro de genocida, e assim por diante, numa eleição que, se você deixar de lado até a questão da fraude nas urnas, se você for olhar para como o TSE conduziu o processo eleitoral, é difícil você dizer que foi imparcial. Né? E isso daí gera revolta nas pessoas. Eu entendo que esse debate é até mais importante do que a história das urnas, que é a condução do processo. Isso é um debate muito importante. E é muito difícil de fazer qualquer tipo de correção. Trata-se da justiça eleitoral que está funcionando até hoje. Ontem mesmo, o próprio TSE incluiu ali no processo contra o ex-presidente Bolsonaro uma minuta de um golpe que foi encontrada na casa de um ex-ministro. Quer dizer, o processo continua. O objetivo, o senhor desconfia? Eu acho que está sendo armada aí a cama de gato para tentar tornar o Bolsonaro inelegível. Dificilmente você você foge
dessa interpretação. O presidente Valdemar da Costa Neto, do PL, ele deu uma resposta boa sobre isso, né? Falando que, olha, nos eventos que eu participo, as pessoas vão me dando papel. E isso é uma verdade, né? Qualquer evento que eu faça no final, que normalmente faz uma sessão de fotos, que são apoiadores nossos, você recebe vários papéis. O senhor teve acesso a essa minuta? O senhor conhece ela? Não O senhor tive chegou a acesso, ver? não conheço. Agora, Anderson Torres é seu amigo, né? Trabalhou com o senhor na Polícia Federal. Sim, sim, sim. Como é que o senhor vê, o senhor avalia a atuação dele nesse processo? Ou seja, primeiro teve aqueles atos ali, Para mim, ele deu um azar aqueles atos de incrível. 12 de dezembro, né, no dia da diplomação do presidente Lula, em que tivemos ônibus queimados, carros incendiados, teve aquela confusão no centro de Brasília, próximo à sede da Polícia Federal. Ele estava num restaurante, ele ainda era ministro da Justiça, e lá no restaurante ele ficou. E depois, depois da posse, no dia 8 de janeiro, ele estava fora do país. E a acusação que pesa contra ele é que ele desmontou o que estava previsto para a posse e que funcionou e viajou de férias. Como é que o senhor avalia a atuação dele enquanto secretário de Segurança do DF, o senhor que é um policial federal, um advogado, uma pessoa que é muito atenta a essas questões de segurança? Eu acho que ele deu azar. Se você parar para ver, ele teve a mesma conduta que o Flávio Dino, ministro da Justiça, teve e estando em Brasília. Qual é a diferença? O Flávio Dino ali, ele praticamente fez a mesma coisa, né? Não tomou atitude nenhuma. Muitos também dizem, e aí mais uma vez eu reforço a necessidade da CPMI, que a ABIN chegou a alertar o Ministério da Justiça com relação à possibilidade desse quebra-quebra ou desses atos mais violentos. Então, na minha opinião, o Anderson Torres ele deu azar, né? E está pagando um preço alto por isso. Na minha opinião, também é uma prisão injusta. Você sabe onde é que ele mora, você sabe onde é que ele trabalha. Uma pessoa nessa situação, no máximo, estaria cumprindo ali uma tornozeleira eletrônica enquanto responde ao processo, mas não preso. Ok, olha, nós vamos para um rápido intervalo e eu convido você a continuar aqui com a gente no Frente a Frente, que voltamos rapidinho para o segundo bloco com o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. Voltamos em 2 minutinhos.